vamos dar continuidade ao trabalho do Senhor nesse momento. Nós estamos falando de coisas que Deus pode fazer, e nós vamos ver um homem que creu, apenas ele creu, para ver o que Deus poderia fazer na sua vida. Nós precisamos, irmãos, crer em Deus, não importa a situação que nós estejamos vivendo. Nós vamos ver um homem que ocupava uma posição social elevada no meio do povo da Galileia, mas ele se encontrava naquele momento desesperado por algo que acontecia na sua família, por algo que estava, incomodando a sua família, como bem falou aqui o irmão Israel, quantas coisas que acontecem no meio da nossa família, e nós precisamos crer no Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Nós estamos sabendo e vendo, o que os nossos irmãos de outras denominações estão passando hoje, Precisamos crer em Deus, como creu esse oficial. Ele não importou com a sua posição social, ele foi até onde Jesus estava. Às vezes nós precisamos ir até onde Jesus está, para ver que realmente Ele é poderoso e Ele pode fazer. Aquele homem acreditava piamente que Deus podia fazer um milagre na vida do seu filho, e ele foi. Vamos ler aqui em João 4, de 46 a 54. O filho do oficial. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, naquele casamento lá. E havia ali um nobre, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Um nobre. Quem é que nós chamamos hoje de nobre? Aqueles que têm uma posição social elevada. Nós chamamos fulano é nobre, é filho de nobre, Mas aquele homem ouviu falar que Jesus pela segunda vez ia descer a Caná da Galileia, onde havia feito seu primeiro milagre, e agora descia para fazer o segundo milagre. Se aquele homem não tivesse crido, não teria acontecido o segundo milagre, mas ele acreditou. Assim como ele transformou água em vinho, ele pode transformar a vida do meu filho. Versículo 47. Ele era um oficial do rei Herodes, aquele Herodes tetrarca da Galileia, Este, o homem, o oficial, ouvindo que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele. O que ele queria com Jesus? E rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Preste bem atenção à situação, ou à condição em que se encontrava esse menino. Ele disse que estava prestes à morte, estava à beira da morte, estava numa situação deprimente, Parecia que realmente ia chegar até a morte, e ele estava desesperado. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Jesus estava testando a fé daquele homem, Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Senhor, vai depressa, porque senão meu filho desce a tumba fria. Ele estava desesperado, ele precisava de um milagre urgente, e ele queria que Jesus fosse às pressas. Mas preste bem atenção que Jesus faz com aquele homem. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Como aquele homem pôde acreditar em Jesus naquele momento?
Se ele havia visto e deixado seu filho à beira da morte, quase morrendo, e agora Jesus disse: vai, o teu filho vive. Desce você primeiro, o teu filho está vivo. Aquele homem, ele não retrucou a Jesus. Ele não disse: não, Senhor, ele está assim, assado. Mas ele disse: olha, eu vou acreditar no poder do Mestre, de Jesus. Vai, o teu filho vive. Antes ele havia dito para Jesus: desce depressa, antes que ele morra. Agora Jesus disse: vai lá, ele vive. Ele não disse: vai lá que ele está curado, mas ele disse: vai lá que ele vive. Ele estava à beira da morte, mas agora vive. Você crê em Jesus a ponto de acreditar que realmente a morte afastou daquele rapaz e que ele estava vivendo agora pelo milagre do Senhor? Você acreditaria em Jesus como acreditou aquele homem que não disse: não, Senhor, só vou se tu for comigo? Ele disse: vai. E ele foi. Ele não temeu, ele creu e foi, porque ele sabia do íntimo do seu coração a crença que ele tinha dentro dele de que realmente Jesus estava falando a verdade para ele, porque Jesus não pode mentir. Nunca mentiu e jamais mentirá. Nos dias atuais em que nós vivemos, Jesus é o mesmo. Faz o mesmo milagre que aconteceu na época daquele oficial, ele faz hoje também. Quantas vezes você e eu já levantamos da cama semi-mortos e Jesus disse: levanta e anda. Quantas vezes você já pensou que alguma pessoa sua já estava à beira da morte, já estava morrendo e ela ressurgiu? Porque o Senhor é vida e vida em abundância. Ele é vida em abundância. Preste bem atenção no que fez o rapaz. E o homem creu na palavra de Jesus e lhe disse, que Jesus lhe disse, e foi-se. Foi embora para Cafarnaum. E descendo ele logo, saíram ao seu encontro seus servos. Tinha muitos empregados. E lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Preste bem atenção, a mesma palavra que Jesus dissera lá na Galileia: vai, o teu filho vive. Agora os empregados chegam na porta e dizem: o teu filho vive, né? O teu filho vive. As mesmas palavras de Jesus, né? Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor, no tempo mais que perfeito, né? A que hora ele se achara melhor? E os seus empregados disseram: a tal hora. E ele, o oficial, havia observado a hora em que Jesus havia dito: teu filho vive, e era realmente a hora em que Jesus tinha dito para ele: vai, o teu filho vive. E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Ontem, às 7 horas, não era tão perto, era 32 quilômetros para Cafarnaum, da Galileia para Cafarnaum. E os seus empregados disseram ali para ele naquele momento: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. E observou aquele homem que era realmente às 7 horas que Jesus havia dito: vai, o teu filho vive. E agora ele comprova realmente que o milagre acontecera na hora em que Jesus falara. Na hora em que Jesus falou, isso aconteceu. É para nós, irmãos, acreditarmos sempre que o nosso Deus é um Deus infalível. Quando Ele diz: eu vou fazer, ninguém pode impedir. Ninguém atrapalha Jesus de realizar o milagre que Ele quiser na nossa vida, na vida dos nossos familiares, na vida da nossa igreja. Precisamos crer em todos os momentos, em todas as situações, em momentos que muitas vezes as lágrimas falam mais alto do que as nossas palavras, em
Muitas vezes embargamos a voz, mas sentimos que Deus está perto de nós e podemos crer na palavra dele. O teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Creu ele e toda a sua casa. Quando foi que a casa creu em Jesus? Quando ele disse, justamente a essa hora, ele me falou ontem: teu filho vive, e toda a sua casa se converteu. Você e eu precisamos acreditar, precisamos crer em Jesus, mesmo que as coisas ao nosso redor pareçam estar tudo desandando. Deus faz andar para frente. Nós só precisamos crer, acreditar que o nosso Deus é um Deus que não mente, é um Deus que faz milagre, que fez no passado, faz no presente e fará no futuro. Nós só precisamos crer nele, né? Jesus fez este segundo milagre em Caná. Talvez você pense, esse foi o segundo milagre dele em Caná, na cidade de Caná. Mas em toda Jerusalém ele havia feito muitos milagres até chegar o segundo milagre em Caná. E aquele homem certamente participou do primeiro milagre, que era na festa de casamento, e agora ele vai a Jesus, porque ele acredita no poder dele, ele acredita que ainda tem solução para o seu filho, mesmo que já estivesse à beira da morte, como ele mesmo fala, desde antes que ele morra, porque a situação dele é desfavorável à vida, mas não há desfavorabilidade para Jesus. O menino que estava, o filho que estava, o jovem que estava prestes a morrer, torna a viver e recebe de Deus o milagre. Esse foi o segundo milagre que Jesus faz em Caná, quando ia para a Galileia, né? Mas Jesus sempre fez milagre, faz nos dias atuais, nos dias chamados hoje. O milagre acontece a cada momento. Nós podemos ver Deus fazendo milagres acontecer até em momentos que você parece desistir de que Deus esteja ali agindo. E às vezes eu fico pensando, se a sociedade, se o povo acreditasse realmente em Deus, faria parte de qualquer igreja evangélica, para o seu bem-estar, para o bem-estar da sua família. Nosso Deus ainda faz milagres hoje. Ele fez no passado com esse oficial e faz conosco. Nós podemos só acreditar e ver que Deus é milagroso em todo momento. O povo precisa acreditar em Jesus, precisam ir para as igrejas, como era desse oficial também, né? Ele estava desesperado, porque a posição social que ele ocupava não teria condições de salvar o seu filho, não teria condições de trazer vida aos seus filhos, ao seu filho doente, prestes à morte. A situação dele não era boa, ele disse, desce antes que ele morra. Quando alguém fala assim, anda depressa, porque senão você não encontra ele vivo, é porque a pessoa está aquejando, apenas aquejando. E aquele arquejar dele pode se findar em qualquer segundo da vida, né? Mas aquele homem creu. E a crença dele trouxe de volta a vida do seu filho. Trouxe de volta a renovação da sua fé. A fé que ele acreditara que só Jesus poderia trazer vida para o seu filho. A Bíblia todinha traz para nós um renovo para a nossa vida em meio aos problemas e dificuldades que nós enfrentamos, né? Lá em Jeremias 33:3, clama a mim. Aquele homem não estava clamando a outra pessoa, ele não estava clamando ao médico que viesse depressa e curasse o seu filho, mas ele estava clamando ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus da provisão. Jesus é a nossa provisão em qualquer situação. Podemos crer nele e ele virá em nosso socorro.
em teu socorro. Não importa a situação, não importa o momento, não importa a condição em que você se encontra, Deus sempre foi e continuará sendo o nosso socorro bem presente nas tribulações. Eu creio, como diz um ditado popular, creio cegamente em Jesus, porque é Ele que já tem provado milhões de vezes na minha vida que eu preciso crer sempre, sempre, em toda e qualquer situação. Sempre preciso crer, sempre eu preciso ver Jesus como solução. Aquele homem viu a solução do seu filho, não nos seus bens, não na sua posição. E falando em posição, nada faltaria para aquele rapaz naquele momento, mas não é posição social, não é dinheiro que livra-nos da morte, não é dinheiro que limpa o nosso pecado, mas é Jesus, o sangue de Jesus, que Ele verteu na cruz do Calvário. É Ele que encobre os nossos pecados, que nos dá o milagre da salvação, que Jesus na cruz do Calvário implorou, animou-se. Lembra do Salmo 127 que diz lá, ele diz: anima-te no Senhor e Ele fortalecerá o teu coração. Jesus, ao subir o Gólgota, Ele se animou espiritualmente para se entregar na cruz do Calvário por mim e por você. Você precisa de um milagre, você precisa crer, você precisa acreditar que Jesus sempre foi a solução para todas as pessoas que nele esperam, que nele crê, que acreditam que Ele é a posição mais certa que eles têm que buscar, a pessoa mais certa que eles têm que ir em busca de um milagre, mesmo que pareça irreversível a situação. Para esse rapaz aqui era irreversível, a situação era um desafio para ele. Jesus dizer: vai que teu filho vive, era um desafio. Mas o que ele ia fazer naquele momento? O que ele poderia fazer naquele momento era crer. E assim ele fez. Ele creu e desceu. Às vezes nós precisamos crer e descer a nossa casa, descer os nossos joelhos para ver a bênção de Deus se cumprir na nossa vida. Você é uma pessoa especial. O Senhor é sensível às nossas dores. Não vai pensar, os irmãos, que o Senhor não está sentindo a dor daquela família que está enlutada hoje. Ele está sentindo, Ele está confortando, Ele está ajudando a fortalecer o físico, porque nós sabemos que o nosso físico é muito frágil, principalmente diante de situações que nos trazem desespero, que nos traz lágrimas, né? Mas o Senhor está conosco nesta situação, e nós podemos ver que Deus é maravilhoso em todos os momentos que nós enfrentamos na vida. Podemos contar com Deus. Então o milagre do Senhor acontece, meus irmãos, todo dia, toda hora. Não pense você que você não foi liberto hoje, livre de alguma situação difícil que muitas vezes você nem percebeu, mas que o Senhor te guardou em frente de um carro, de frente, né, de uma moto. Mas há a permissão de Deus em todas as situações que acontecem em nossa vida. Há a permissão de Deus absoluta, né? E há aquela que não é a vontade dele, mas que acontece, para que nós possamos aprender o quanto valoroso é crer no Senhor Jesus em toda e qualquer situação, nos prepararmos em todo momento da nossa vida para o encontro com o Senhor, porque nós não sabemos quando e como iremos sair desta terra, né? Mas como bem falou o nosso irmão aqui no sábado, né, que quando nós nascemos, o relógio já começa a contar de segundo em segundo o momento em que vamos daqui partir. E esta é uma realidade, vivendo os milagres do Senhor aqui, vivendo a fé no Senhor todo instante, não deixando que a nossa fé
seja abalada com má notícia, com qualquer outra coisa que aconteça na nossa vida, nós precisamos crer no Senhor e dizer: Deus, eu estou do teu lado, eu quero confiar no Senhor, não importa o que eu esteja vivenciando na minha vida nesse momento, Deus está comigo, vai me ajudar e ajuda. Milagres, pode ter certeza, não tem um irmão aqui na igreja que tenha a capacidade de dizer: eu recebi do Senhor tantos milagres, porque são incontáveis os milagres do Senhor que Ele já tem realizado na minha vida e na tua vida, e ainda vai realizar. Enquanto vida você estiver aqui, Deus vai realizar milagres na tua vida, físico, financeiro, espiritual, em todas as áreas da sua vida. Você pode somente crer que Jesus fará o milagre de que você espera, e vai ver se cumprir na tua vida a promessa do Senhor. Aquele oficial viu aquilo que ele mais queria na vida naquele momento. Não era dinheiro, não era alguma coisa boa que ele pudesse ter, porque tudo ele já tinha, mas a preciosidade naquele momento era a vida do seu filho, e ele recebeu essa vida preciosa em suas mãos, sã e salva, e naquele momento renovou a sua fé. Acredito eu que naquele momento a fé daquele oficial estava mais alta do que se podia pensar, estava ligadinha no Senhor. E a sua fé e a minha fé precisa estar sempre ligada em Jesus. Busque o milagre dele. Ele tem milagre para mim e para você nesta noite. Que Deus nos abençoe e nos faça sentir a mão dele operando em nossa vida. Que possamos ter uma vida de consagração, de jejum, todos os dias na presença do Senhor, sabendo que Ele está com os ouvidos inclinados para ouvir a minha e a tua oração, né? As ideias corretas que você tem na sua vida, o Senhor está tomando todas e anotando todas para que você possa receber o milagre de que você está precisando. Eu preciso hoje de um milagre, e Jesus tem milagre para dar para todos nós nessa noite. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.